No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O primeiro verso da Bíblia, Deus criando todas as coisas nos céus e na terra. Sabemos que Jesus é o Verbo, a palavra que esteve presente na criação, que de fato, como vemos no Novo Testamento, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas onde está Jesus na criação? Jesus aparece em Gênesis 1 de alguma forma? 7 palavras em hebraico, no primeiro verso de Gênesis capítulo 1. Uma delas aparece por 2 vezes, e é uma palavra que não tem tradução, uma palavra composta pela primeira e a última letra do alfabeto hebraico, o Aleph e o Tav. Primeiro e último, Aleph, Tav. Não lembra isto a Cristo, o Alfa e o Ômega, ou no hebraico o Aleph e o Tav? Neste primeiro verso de Gênesis, vemos esta linda referência ao nosso Salvador e Senhor Jesus. Esta palavra Eif, formada pela primeira e última letra do alfabeto hebraico, é o sinal acusativo indicando que após esta palavra vem o objeto direto. Pelo menos assim se ensina no hebraico moderno, ainda nos dias de hoje. Estudiosos da língua hebraica, rabis como queiram, estudaram e ainda estudam o significado desta palavra que não tem tradução e é por muitos considerada uma palavra profundamente importante e espiritual, para não dizer mística na opinião de muitos. Alguns destes estudiosos dispensaram suas vidas, inclusive, estudando as ocorrências desta palavra no Antigo Testamento, tentando decifrá-la. A verdade é que, quando lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 1, nos versos 11, 17 e 18, vemos a resposta, esta linda referência a Jesus Cristo. Sim, ele é o primeiro e o último, como aquele a quem o Antigo Testamento, por vezes, se refere a características que são de Deus o Pai, o que foi morto, mas que vive para todo sempre, assim diz o livro de Apocalipse. Então fica clara a referência a Jesus como o primeiro e o último. Alguns ligam as 7 primeiras palavras contidas em Gênesis capítulo 1, verso 1, aos 7 castiçais que, por sinal, também são descritos ali no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Bonito, não é mesmo? Jesus ali no centro, a 4ª palavra, representando talvez sua vinda por volta do ano 4000, desde a criação. Mas, verdade seja dita, e como falei, esta palavra que acredito ser uma referência clara a Jesus está presente 2 vezes no verso 1 de Gênesis capítulo 1. Não somente no meio, no centro daquele verso. Acredito que mais lindo ainda é ver a ação que Jesus, esta palavra Aleph Tav, está fazendo ali, naquele primeiro verso, nas suas 2 ocorrências. Agindo aonde? Nos céus e na terra. Curioso, não? Por que seria? Aqui eu questiono o seguinte: qual o gênero deste livro maravilhoso chamado Bíblia? Ou seja, que tipo de livro é este? Qual o seu gênero? Científico ou ficção científica? Romântico? Pergunta tola, ou sem lógica aparentemente, não é mesmo? Todos sabemos ser um livro espiritual, religioso alguns diriam. Não sei se gosto dessa palavra, mas enfim. Se a gente analisar o primeiro, ou mais que isso, os primeiros capítulos do livro de Gênesis, o que vamos encontrar ali? Detalhes científicos da criação do universo e do nosso planeta Terra? Talvez. Poderíamos sugerir, por exemplo, que o tempo é criado quando Deus coloca as luzes, o sol e a lua, para fazer separação entre o dia e a noite, sendo eles como sinais e para tempos determinados para dias e anos. Interessante. Vemos os animais, vegetação, plantas e, por fim, o homem sendo criado. Mas, por exemplo, se lermos o Evangelho de João, no primeiro capítulo, o que temos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Acho não ser difícil de entender que o discípulo amado João estava basicamente dizendo, entre outras coisas, que assim como a luz foi criada por Deus no livro de Gênesis, afastando as trevas que existiam, assim foi como a vinda de Cristo para o mundo para dissipar as trevas. O problema é que muitos que estavam nas trevas não compreenderam. Como sabemos, céus e terra, mundo animal, vegetal e o homem foram criados em 6 dias,
e Deus descansa no sétimo dia. O que isto nos lembra? O que o descanso e o sétimo dia nos fazem lembrar, principalmente à luz do Novo Testamento? Como sabemos, o descanso e o sétimo dia, à luz do Novo Testamento, e também contido na lei dada a Moisés, são sombras de uma conversão verdadeira do crente, onde após deixarmos o Senhor trabalhar em nossas vidas, assim como Ele fez e faz com os céus e a terra, entramos no seu descanso, que também aponta para a promessa do reino de Deus, onde se Cristo estiver reinando em nós com Ele, participaremos também de um reinado vindouro que, por sinal, cada vez mais se aproxima. O livro de Hebreus, no capítulo 4, é muito claro sobre isto, e faz uma comparação do repouso feito por Deus no sétimo dia da criação e a falha do povo de Israel de entrar neste repouso na entrada deles na terra prometida, o que foi apenas algo parcial e não completo. Por isso, como fala no livro de Hebreus, a partir do verso 4, porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Falando de pessoas como aquela geração do deserto que pela falta de fé não entraram no repouso de Deus. E ainda no verso 9, portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Como sabemos, o povo de Israel entrou na terra prometida, mas ali foi apenas sombras da promessa maior que resta para nós e todos os fiéis desde os tempos do Antigo Testamento até os nossos dias, de um dia recebermos a promessa do Espírito Santo, vindo em nós por completo. Quando teremos um corpo glorificado, entraremos na presença do Senhor, não sendo o fim de tudo ainda, mas dando início a uma nova fase, onde teremos o reino do Senhor estabelecido sobre esta terra. Basicamente, o que a gente vê na história da criação em Gênesis capítulos 1 e 2 é que Deus vai moldando céus e terra, construindo um lugar propício para a habitação do homem. Tudo isto sombras e tipo do que acontece visto de outra forma quando nós deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas. Isto sendo alcançado, como sabemos, se traduz no nosso corpo, sendo uma habitação para o Senhor morar. Duas perspectivas para uma única coisa. Cristo em nós, a esperança da glória, e que grandioso e lindo vermos a criação por este lado. Muito mais do que aguçar a nossa fé pelo lado científico, o que também entendo ter sua importância, mas acredito que algo maior ainda é que toda esta simbologia alcança profundamente a nossa alma e espírito, pois esse é o objetivo maior da palavra de Deus, não é mesmo? Céus e terra são criados, animais, homem, mulher, as plantas. Algo curioso é que percebemos que existem duas histórias da criação, contadas por ângulos diferentes. Uma em Gênesis no capítulo 1 e a outra em Gênesis no capítulo 2. No capítulo 2 vemos algo curioso no verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Esta palavra origem, no original, é bastante interessante. Esta é a primeira vez que esta palavra ocorre, e em praticamente todas as outras ocorrências dela na Bíblia, inclusive por várias vezes mais no livro de Gênesis, ela vai estar ligada a algo como uma genealogia de uma família, como é o caso, por exemplo, de Adão, Noé e muitos outros no livro de Gênesis, assim como inúmeros outros aparecendo bem lá na frente no livro de 1 Crônicas. Seria então aqui em Gênesis no capítulo 2 o registro da genealogia dos céus e da terra? Por um lado estaria a palavra de Deus sugerindo que os céus e a terra seriam os pais do homem e da mulher? Jesus mesmo falaria coisas como vemos em Mateus no capítulo 24. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus também fala o dia em que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Porque esta obsessão com os astros celestiais, o sol, a lua, as estrelas? Como sabemos ou deveríamos saber, todas estas profecias de Jesus, que inclusive estão relacionadas à sua volta, são todas retiradas do Antigo Testamento, e muitas também são vistas no livro de Apocalipse, tirada de profetas como Isaías, de onde, por exemplo, Jesus vai fazer referência por inúmeras vezes. Vemos no capítulo 2 de Gênesis, no verso 7, o homem sendo formado ou moldado como se fosse um vaso nas mãos do oleiro. É basicamente o que esta palavra formar
ali no verso 7, significa. E mais tarde será usado por Jeremias e outros para descrever o oleiro trabalhando com barro. Palavra oleiro, por sinal, que é exatamente esta mesma usada ali em Gênesis. A origem ou a genealogia dos céus e da terra ocorre através da chuva que vem para regar a terra, que tinha sido criada, e vemos também que um vapor subia e regava toda a terra. Logo em seguida, o homem é formado do pó, desta mesma terra, e mais o sopro vindo de Deus em suas narinas, se tornando uma alma vivente. Então fica claro que o homem é formado pela união de elementos da terra e dos céus, o pó da terra e o sopro vindo lá de cima do Senhor. Algo interessante também é que em Gênesis, no capítulo 2, verso 1, vemos que tinham sido feitos por Deus os céus, a terra e todo o exército deles. Que exército é este? Interessante, pois um dos nomes de Deus utilizado na palavra é justamente Senhor dos Exércitos. Exatamente esta mesma palavrinha ali. Com tudo isso que tem sido falado em mente, que é apenas um pequeno pedaço de um grande e muito maior quebra-cabeças, se assim poderia compará-lo, e que vai, ao longo de outras oportunidades, ser mais aprofundado, vamos continuar. Sem mais arrodeios, a criação descrita em Gênesis, nos capítulos 1 e 2, pode também ser analisada pelo ângulo profético e espiritual desta obra que o Senhor faz em nossas vidas. Assim como Deus criou céus, terra e tudo que neles há. Aquela descrição em Gênesis fala também do trabalho que Deus está fazendo em nossas vidas até que possamos alcançar o nosso descanso nele, no Senhor? A resposta é que sim, com certeza, diria sem dúvida alguma. E voltamos a Gênesis 1, no verso 1, a ação do Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, Jesus Cristo, o primeiro e o último, e a ação dele nos céus e na terra. Esta é a obra da criação em nossas vidas. No verso 2, que vem para nos remover da escuridão e vazio em que vivíamos. No verso 3 e no verso 4, e a luz vem em nossas vidas para dissipar as trevas e para separar a luz das trevas. No verso 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Muitas palavras importantes ali, separação, diferenciação entre uma coisa e outra, entre a luz e as trevas, entre as águas e a expansão. O livro de Isaías. Isaías vai fazer uma analogia da criação de Deus no Gênesis com o trabalho que ele, o Senhor, estava fazendo em Israel, o seu povo, e que se aplica também a nossas vidas. E como aquele povo estava perdido em idolatria. Isaías, o livro dos céus e da terra, como vamos ver em seguida. Estas passagens que vou ler em seguida mostram a obra de Deus no seu povo, em Israel, e também em nós nos dias de hoje, os altos e baixos da nossa caminhada da fé, de um crente, onde muitos caem neste longo percurso, mas a promessa da vinda do Messias, onde nossos caminhos tortuosos são endireitados e o nosso Salvador Jesus Cristo, ali mostrado de uma forma lindíssima, vai sendo revelado em nossas vidas. Vou ler alguns trechos desta história formidável contada pelo profeta Isaías, a partir do capítulo 40, e no vídeo você pode acompanhar a ligação do texto e das palavras com a criação do Gênesis. E aqui em Isaías, o profeta compara com Israel, aquele que foi criado e moldado pelas mãos do Senhor, assim como os céus e a terra. Então vou ler alguns trechos a partir do capítulo 40 de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o caminho. O que é torcido se endireitará. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? Escolhe madeira que não se apodrece. Artífice, sábio busca, para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda,
para neles habitar, o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco. Já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana, ou a palha. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todos pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então os altos e os baixos, a idolatria do povo, os céus e a terra estavam sendo destruídos. Mas a vontade de Deus é que a revelação de Jesus entre em nossas vidas para nos formar e moldar a imagem do nosso Criador, não como algo ou uma imagem que pode até ter olhos, bocas, mas não vê e não ouve. A gente continua com mais algumas passagens, agora no capítulo 41 de Isaías. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te, dizendo da coisa saudada, boa é. Então com prego afirma, para que não venha a mover-se. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas, e a terra seca em mananciais de água, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que todos são vaidades, e as suas obras não são coisas alguma. As suas imagens de fundição são vento e confusão. O capítulo 42 de Isaías vai continuar nesse apocalipse de altos e baixos. O caos e a reconstrução são mostrados baseando-se em muitos detalhes da criação de Deus lá no Gênesis. Assim diz Deus ao Senhor, que criou os céus, e os estendeu, e espraiou ou formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Agora, uma linda declaração do Senhor, mostrando a vinda de Cristo. E por que não nós, como seu corpo também, fazemos este mesmo trabalho, ser luz para o mundo e para os gentios? Eu, ó Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Mais uma linda declaração onde Deus anuncia o fim das coisas antigas e o início das novas em luz. Declaração que a gente vê, por exemplo, no livro de Apocalipse, onde todas as coisas são feitas novas. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, eu as faço ouvir. Então se aplica a nossas vidas quando renascemos, e também o cumprimento do plano do Senhor para este mundo, para o reino messiânico e também após ele. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Vou fazê-los caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Agora uma infeliz constatação: o próprio servo do Senhor está cego. Era assim Israel naqueles tempos. E quanto a nós? Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como que é perfeito, e cego como o servo do Senhor?
Nos capítulos 43 e 44 de Isaías, a gente vê as promessas de nova vida, de curas no reino messiânico de Cristo. Agora o Senhor explicitamente se declara o Criador, não só dos céus e da terra, mas de Israel. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, os formei e também os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Não vos lembrei das coisas passadas, mas considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, ou melhor dizendo, brotará como as ervas e as plantas na criação. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque poreis águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Agora uma linda declaração do Senhor para seu povo, para nós também dos nossos dias, Deus o nosso Criador, que nos formou ou moldou e ainda continua a fazer este trabalho. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aqui Deus anuncia ele como o primeiro e último ali da criação. O Aleph e o Tav, lá do Gênesis 1, como a gente falou, e novamente uma referência também a Jesus Cristo, o primeiro e o último, aquele que vem fazendo esta obra em nossas vidas, a luz para nós. Agora o contraste, a obra que o Senhor quer fazer verdadeiramente em nossas vidas, com as obras e ídolos feitos pelas mãos humanas, como o profeta declara, são vaidades, ou melhor, sem forma, vazias, como foi descrito a terra antes da criação de Deus. Todas as imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas próprias testemunhas nada veem nem entendem para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos. A bela descrição da redenção de Jacó, aquele que foi formado por Deus e chamado desde o ventre. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai, vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e converto em loucura o conhecimento deles. Então Isaías vai continuar nos capítulos seguintes, falando desse mesmo tema, da criação dos céus e da terra, da obra que Deus também faz em nossas vidas. É o livro da salvação, onde Jesus é revelado como um Salvador, entrando em nossas vidas e eliminando o caos que antes predominava sobre o crente, ou o não crente. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Destilai aos céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifica a justiça. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Porém, Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia,
mas a formou para que fosse habitada. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão, eu sou o Senhor que falo a justiça, e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Em Isaías, no capítulo 55, vemos a belíssima declaração do profeta sobre a grandeza dos pensamentos do Senhor. Então, nos versos 8 e 9 do capítulo 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Uma linda declaração em forma de quiasma, mostrando que altos como os céus são os pensamentos do Senhor. Mas nós, por mais que não alcancemos estes pensamentos, estamos nós caminhando em direção a estes caminhos? Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isto são apenas alguns exemplos que tirei do livro de Isaías. Como sabemos, a descrição do Messias, o Salvador, nosso Jesus, e a sua obra redentora vai ser revelada com clareza no capítulo 53 de Isaías, onde Jesus, o nosso Messias, morreu como servo justo, levando consigo nossas enfermidades, como um cordeiro levado ao matadouro, ovelha muda perante seus tosqueadores, expiando nossos pecados, levando as nossas iniquidades, intercedeu por nós antes transgressores. E ao final deste livro incrível, a promessa de novos céus e nova terra, que por sinal Jesus também vai se referir no Novo Testamento e também é descrito no livro de Apocalipse. Então a gente pula no capítulo 65 de Isaías, a partir do verso 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma luz nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante a mim, diz o Senhor. Então Deus, com suas mãos, criou os céus e a terra, e tudo que nela há. Formou o homem com pó da terra, como um oleiro moldando o seu vaso. Com um sopro divino, encheu o homem de sua glória, que se tornou uma alma vivente. Deus trabalha e prepara um local de habitação para nós morarmos. Ele vai e separa a luz das trevas, como trabalha ainda hoje conosco, trazendo-nos a luz da revelação de Cristo dentro deste corpo feito pelo barro da terra. Mas a obra não para. Deus vai expandindo sua obra, separando as águas, criando com isso os céus e a terra seca. A erva verde é criada, as árvores com frutos. Os luminares, o sol e a lua são criados para separar o dia e a noite e iluminar a terra. Estes luminares são sinais para tempos, para os dias e para os anos. Como sabemos, o calendário do povo de Israel se baseava na lua, que era o que ditava o calendário deles, inclusive sendo figura importante para a definição de todos os seus festivais. As festas de Israel, que são para nós a luz do Novo Testamento, símbolos de nosso avanço espiritual em direção a refletir em nós os sinais e a glória e a luz de Jesus em nossas vidas. Veja o nome usado em Gênesis no capítulo 1, no verso 14, no hebraico. Sol e lua são sinais para tempos determinados. Que tempos são estes, senão as próprias festas de Israel definidas, por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 23. E assim seremos luz para iluminar este mundo escuro, como completa o verso 15 no livro de Gênesis, no capítulo 1. Não mais vazios e sem forma. Então, no primeiro verso da Bíblia, vemos o Deus Elohim, um nome meio que no plural, utilizado inclusive para o nome de outros deuses, inclusive, visto isto em toda a palavra de Deus, mas também um nome genérico usado para o nosso Deus. Por que seria? Porque este nome Elohim é utilizado tanto para o nosso Deus e os deuses pagãos.
Como sabemos, este nosso Deus é revelado na pessoa do Pai, do Filho, Jesus Cristo e do Espírito Santo. É também um Deus completo, dividido em muitos atributos. Por exemplo, El Shaddai, o Deus da provisão, Adonai, o Senhor, Yahweh, próprio nome maior do Senhor, aquele que está presente, ontem, hoje e sempre nos provendo. Temos também Jeová Jiré, o Senhor proverá, e também muitos outros. Então esses nomes todos apontam para este nome Elohim, no sentido do nosso Deus, o Deus de todas as coisas. Este mesmo Deus faz 10 declarações que estão presentes no primeiro capítulo de Gênesis. Declarações de um verbo que se tornou carne e ainda hoje trabalha não só neste universo, mas em nossas vidas. Vegetação, animais são criados. Toda esta obra das mãos de Deus é por ele mesmo definida como algo bom. Finalmente, no 6º dia, o homem é criado, a imagem e semelhança do Senhor. Esta é a imagem que devemos refletir em nossas vidas. Aos animais e ao homem, as ervas, sementes e frutos das árvores foram dados como alimento. Mais que bom, ao final tudo aquilo que foi criado é definido por ele mesmo, Deus, como sendo muito bom. Deus tinha criado o homem e a mulher e os abençoou dizendo-os para frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitai-a e dominai sobre todos os animais. Os frutos e o domínio, bênçãos que são passadas de geração a geração, até chegar a José e Judá, filhos de Jacó, que formariam as tribos que seriam os cabeças dos reinos divididos do norte e do sul de Israel lá na frente. 2 bênçãos que vão se relacionar com as 2 vindas de Cristo, onde o seu domínio, o reino em nossas vidas, fazem com que os frutos possam ser gerados e finalmente colhidos. A unificação de um propósito que acontecerá quando da sua gloriosa segunda vinda, junta com os santos. Adão e Eva são criados, e mesmo despidos, não estavam envergonhados. O que comer e o que vestir não eram preocupações para eles, e no jardim do Éden foram feitos servos para guardar aquele lugar. Deus declara toda a sua criação como muito boa, e ao homem diz que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria comer. Para Adão e Eva, a bênção e a palavra dada: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre todos os animais. Que frutos vão surgir daqueles 2 primeiros seres humanos criados pelas próprias mãos de Deus? Será que irão exercer o domínio sobre os animais e também gerar os frutos de novas vidas, naquele momento ainda sem a corrupção do pecado, para que a terra se encha da glória do Senhor através da sua criação sendo multiplicada? A história da criação, relatada no livro de Gênesis, é apenas uma parábola que nunca existiu? Acredito que existiu sim, embora olhar para ela e ver o lado profético e como esta história se relaciona com todo o resto da Bíblia é muito importante, entendo eu, até bem mais importante e mais belo, acredito. A criação é feita em 6 dias, ao 7º o descanso de Deus. Uma lei é dada ao homem, para que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No jardim do Éden eram servos cultivando e regando, a criação obra das mãos do nosso Criador. Não lembra tudo isto o próprio povo de Deus, Israel, e o que eles iriam passar lá na frente, onde uma lei a eles foi dada, com o objetivo de fazê-los entrar no descanso do Senhor? Não lembra tudo isto ainda o que a própria igreja e o povo de Deus, nós, o que estamos passando e enfrentando nos dias de hoje? Será que Adão e Eva vão escolher o que é bom em vez do mal? Será que eles escolherão a vida em vez da morte? Ou quebrarão a lei que os foi dada e se verão despidos e expatriados como consequência da decisão deles?